intergalácticos. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje estamos aí com um quadro que eu tava ansiosa para fazer, que é o quadro Intergalácticos, como vocês puderam ver, que fala aí um pouco sobre relatos de experiências de OVNIs e relatos no céu que as pessoas não conseguem entender muito bem, mas que têm aí características muito parecidas com extraterrestres, né? Tudo aquilo que é fora do nosso mundo. Então, tudo isso vai estar aqui. Como eu disse, é uma área que eu gosto muito. Desde o primeiro episódio eu falei isso. É algo assim que os primeiros podcasts que eu ouvi foram a respeito de relatos de extraterrestres. Eu amo muito esse tema. Na verdade, tudo que é sobrenatural, tudo que é místico me chama muito atenção. Algo relacionado a outros planetas, a nossa existência, o fundo da nossa existência humana. Então, eu tenho muita curiosidade sobre isso. E eu quero trazer aqui mais coisas a respeito não só de extraterrestres, como coisas sobrenaturais. Estou pensando aí em algo para trazer referente a EQMs aí, quem sabe, né? Que são experiências quase morte. E também sobre relatos, por exemplo, de crianças que vêm aí falando sobre vidas anteriores, trazendo relatos de vidas antes que ele viveu e que até trazem comprovações disso. Então, eu tô pensando aí em trazer um quadro referente a isso. Me falem aí o que vocês acham dessa ideia, se vocês acham legal, para eu estar trazendo aqui também, se vocês vão gostar de ouvir, porque eu sou muito curiosa com essa área também. Hoje eu vou trazer uma história que me inspirou muito a trazer esse quadro aqui pra gente, que é uma história que aconteceu em um local que eu conheço, inclusive. Hoje eu vou trazer a história da Vanessa e do marido dela, Jorge, e uma experiência que eles tiveram aí numa cidade pequena. Então, bora começar? A Vanessa e seu marido Jorge, eles moram aí numa área rural e tem uma cidadezinha aí próxima, né? Uma cidade de interior próxima, onde eles participam aí de atividades da igreja, bem como os eventos culturais que acontecem pela cidade. Enfim, até para fazer compras, né, para casa, eles fazem nessa cidade. Então ali, Vanessa e Jorge tinham uma festa para ir da cidade, que era uma festa típica que estava acontecendo da igreja, que tinha ali aquelas feirinhas, né, para eles participarem e tudo mais. E era uma ótima oportunidade para eles se socializarem, se divertirem, né? Tinha tempo que eles não faziam isso. E aproveitarem para ir comer na feira, aproveitar o evento e tudo mais. Eles se divertiram bastante, conversaram com os amigos, experimentaram das comidas típicas e compraram algumas coisas, incluindo alguns pães, algumas coisas assim, e colocaram no banco de trás do carro. Enfim, ao ir embora, né, despediram ali de todo mundo, pegaram o caminho que eles sempre pegavam para ir para casa. O ar estava fresco naquele dia, o céu bem iluminado assim, com as estrelas. Enquanto eles estavam voltando para casa, a Vanessa estava conversando com o Jorge de uma forma muito tranquila, assim, né, normal, falando sobre o que tinha acontecido ali no evento, as pessoas que eles tinham conversado, enfim. Tava tudo normal, eles conversando normal naquele dia. Tava um dia bonito com as estrelas, mas não tinha uma lua tão clara assim. E de repente, uma luz apareceu muito intensa, bem em cima do carro deles. Eles perceberam que tinha algo diferente porque teve um clarão, como um clarão de um farol. Mas não havia nenhum veículo nem à frente deles, nem atrás deles. E esse clarão estava vindo de cima. Então, as janelas ali estavam fechadas, né? Por conta ali do pó, da estrada e tudo mais.
Então, eles observaram que tinha aquele clarão ali e resolveram dar uma observada. Quando isso aconteceu, o Jorge pisou no freio, mas ele percebeu que o velocímetro continuava como se ele estivesse em movimento e o carro não saía do lugar. Então, ele não conseguiu frear o carro teoricamente, mas ao mesmo tempo o carro não saía do lugar, mas ele continuava acelerando. Não sei se deu para entender muito bem. O tempo parecia ter ficado denso, sabe? Uma sensação assim de sonho com realidade. Ela não soube me explicar direito quando eu perguntei para ela assim das sensações que ela teve. Mas ela lembra de ter sentido algo que eu vou relatar aqui para vocês. Sabe quando a gente era criança, né? As pessoas de agora talvez não vão ter tanto contato, mas quando a gente tinha aquelas televisões grandonas que a gente coloca o braço perto da televisão e o cabelo ele meio que puxa, ele arrepia, ela lembra de ter sentido esse tipo de sensação no corpo inteiro, inclusive no couro cabeludo. E é o que a gente chama, né, de eletricidade estática. A Vanessa ficou com os olhos arregalados assim, olhando pro Jorge, tentando entender o que tinha acontecido. E aí, gente, de repente, os pães que eles haviam comprado, que estava na parte de trás do carro, no banco, eles estavam meio que flutuando do lado da Vanessa, assim, meio que desafiando a gravidade, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E assim, não é que eles também não conseguiam falar, mas é porque algo ali estava muito estranho, que eles sabiam que eles conseguiriam falar, mas eles não tinham palavras a dizer, só sentir mesmo aquilo tudo. E ela falava pra mim, Raiane, foi uma coisa muito estranha. E pra todo mundo que eu conto, fala, isso é coisa da sua cabeça. Mas não, a gente conversou com as pessoas ali na festa. Teve um roteiro que aconteceu naquele dia, né? Era a nossa vida. E tinha os pães, tudo certo. E ele parou do nada, tudo. Era como se o tempo tivesse parado, foi o que ela disse pra mim. Do nada, o tempo parou, a energia mudou. Eu comecei a sentir essas sensações de arrepio pelo corpo todo. Essa luz em cima da gente e os pães do nosso lado, flutuando de repente. Ela, como um sinal assim de socorro, agarrou no marido para tentar se segurar. E eles tremendo assim, não entendendo o que estava acontecendo, né? Até que a luz intensificou ainda mais e era como se aquilo que tivesse ali perto deles tivesse se aproximado, ou seja, tivesse descido. E aí, com o intuito de entender o que estava acontecendo melhor, a Vanessa, ela tentou ali abrir a janela do carro. Foi difícil, não era uma janela que estava travando anteriormente, mas ela, ao tentar fazer isso, foi difícil, como se tivesse uma pressão, porque era aquele carro que ele tinha janela que não era elétrica, ela tinha que dar aquela volta assim na janela para abrir. Então, ao fazer essa força, foi difícil, ela fez e colocou a cabeça para fora. Quando ela colocou a cabeça para fora e olhou para a luz, foi muito intenso. Ela sentiu, inclusive, os olhos dela arderem e ficar um pouco escuro, mas ela conseguiu ver ao redor. Quando a gente olha para um objeto assim que está clareando, ela viu ao redor algo parecido com o que ela me disse, redondo de ferro. E aquela luz, ela saía do centro dessa coisa. E quando ela olhou para baixo, o carro, ele não estava alto exatamente, mas ele estava a alguns centímetros do chão. Só que, de repente, ela sentiu como se ela estivesse sendo levitada, sugada para cima. E uma sensação de leveza veio ali dentro
do carro, ela me disse assim: Rayane, eu senti que eu era uma pena, que eu estava sendo levitada, era como se o meu corpo não tivesse peso, eu não sentia peso no meu corpo. E aí, gente, de repente aconteceu uma coisa que a Vanessa não sabe me explicar. Ela olhou novamente para cima e a luz sumiu. E quando ela olhou para frente, ela estava de volta na estrada, só que ela não estava naquele mesmo ponto quando aquela luz pegou eles ali no ar. Ela estava num ponto adiante, quase que chegando em casa já. E eles não estavam nesse ponto anteriormente. E é como se fosse um flash que aconteceu na mente dela, porque não tem o meio da história. Ela tem esse início, o que aconteceu, a luz sumiu, ali aquela intensificação de luz sobre ele sumiu. Ela olhou para frente e ela já estava em outro ponto da estrada. Como assim? Se não tivesse acontecido nada nesse meio, mas que ficou faltando alguma coisa? Como se fosse um filme que tivesse sido cortado ao meio e ido direto para o final. Foi isso. Essa é a sensação que ela me passou. E aí, eles tentando entender o que tinha acontecido, quando ela olhou para o Jorge, ele estava do mesmo jeito que ela, meio que os dois se sentindo um pouco tonto, com aquela expressão assim: o que acabou de acontecer? Sabe? Quando fica com essa sensação. E de repente eles olharam aquela janela que estava ao lado dela, estava aberta, e ela olhou para fora com o Jorge e eles viram algumas luzes se afastando e fazendo um movimento bem diferente do que os veículos aéreos fazem, né? Que é aquele movimento reto. Eles faziam um movimento meio que lateral, assim, e eles não conseguiam entender muito bem o que eles estavam vendo e sumiram ali no céu. E a Vanessa falou baixinho pro Jorge: isso é real? O que aconteceu? E meio que ela pegou assim na pele do Jorge para ver se ele estava vivo, para ver se os dois estavam bem, meio que eles se entreolharam. E o Jorge falou para ela: eu não sei o que aconteceu, parece que é real, mas parece que não é real. É um sonho, a gente tá sonhando. Os dois ficaram meio atordoados assim. E a única coisa que eles tinham para fazer é continuar até chegar em casa. E aí ficaram em silêncio o resto da viagem deles. Ela falou para mim: Rayane, era uma sensação estranha que eu não sabia dizer muito bem. Parecia que eu tinha sido, sei lá, de alguma forma tinha ultrapassado um limite pessoal meu, mas não tinha acontecido nada exatamente. Eu estava me sentindo estranha. E ao mesmo tempo, eu sentia uma necessidade de tomar um banho. Eu tava com a sensação que eu precisava me lavar, que tava estranho. E o Jorge também me relatou isso. Foi muito estranho. Chegando em casa, eles tomaram um banho ali, trocaram de roupa. A Vanessa falou que ela teve uma reação que foi muito natural para ela, que ela não sabe por que ela teve essa reação. Quando eu perguntei o motivo dela ter feito isso, ela falou: Rayane, eu não sei, foi um instinto, assim. Ao retirar as roupas que eles estavam, ela não colocou aquelas roupas juntas com as roupas que ela tinha que lavar. Ela separou aquelas roupas, inclusive os sapatos que eles estavam, e colocou numa sacola à parte. E ela lavou depois essas roupas separadamente. E assim, ela passou várias águas nessa roupa depois. Ela demorou para conseguir usar aquelas mesmas roupas que eles estavam usando. Com o tempo, ela meio que esqueceu disso, mas ela teve essa reação até com as roupas dela. Foi muito estranho, segundo ela. Eu perguntei para ela para saber mesmo da história e ela falou: eu não sei. Foi instinto puro ali na hora. E aí, gente, olha só o que mais que aconteceu. Depois que o tempo se passou, assim,
coisa de alguns dias, né? Eles resolveram pesquisar um pouco, conversar ali na região, perguntando assim, não falando o que tinha acontecido, mas falando assim: "Ô, gente, vocês viram por aqui com alguns vizinhos, né? E amigos ali de perto, vocês viram alguma luz estranha no céu esse dia?" E, gente, alguns vizinhos relataram ter visto luzes estranhas ali no céu, meio que azuladas. Um outro vizinho relatou ter visto um feixe de luz vermelho no céu, que ele não sabia o que era, mas assim, não era, segundo esse vizinho, a Vanessa até enfatizou isso para mim. Ele falava a todo momento assim, não era como um meteoro que cai do céu e você vê que é um meteoro, não. Era uma luz como se ela ficasse parada no céu, vermelha, estranho, mais distante. Ele viu essa luz distante. E ali, gente, por alguns meses, em dias alternados, não era sempre, não era toda semana, mas em alguns dias, a Vanessa teve a impressão de ver algumas luzes meio que rodeando ali o terreno deles. Ela via algumas coisas e ela sentia medo. Ela ficou com muito medo, ela passou a fechar sempre a casa. Durante algum tempo, eles evitavam ao máximo sair com o carro à noite, só quando tinha extrema necessidade. E também ela teve vezes de quando ela estava na rua, né, na cidade próxima ali, ela ter um certo tipo de rejeição ao retornar para casa. Ela não queria fazer esse trajeto novamente, né? Ela ficou um pouco estranha, assim, com relação a isso. E era um trajeto que eles faziam sempre, desde sempre, porque eles moravam ali. Então ela passou até isso. Ela falou: "Rayane, era uma coisa estranha, porque eu não tinha essa sensação, nem assim com relação àquele medo de furto, assalto, porque sempre foi muito tranquilo na região. Mas depois disso eu passei a ter uma sensação estranha de não querer voltar para casa, um medo de que isso acontecesse de novo. Mas ao mesmo tempo, não tinha acontecido nada com a gente não tinha visto nada, a gente não viu ser nenhum, a gente não apanhou, vamos dizer assim, não teve nada que violasse a gente, mas eu me senti assim durante um tempo." Essa história e esse relato a Vanessa sempre conta. Ela fica ainda sem saber o que é que aconteceu, mas depois desse dia ela não viu mais nada, assim, a não ser essas, de vez em quando, né, eles rodeando ali, mas que depois de um tempo também passou e ela passou a não reparar tanto no céu assim quanto quando tinha acontecido mais recentemente. Ela ficava sempre olhando para o céu, buscando alguma coisa, até com um pouco de medo, mas depois eles foram parando de buscar por esse assunto, tanto ela quanto o Jorge, com relação a isso. E aí, gente, o que vocês acharam desse relato? O que será que aconteceu? O meu pensamento é: o que será que aconteceu no meio desse filme, nesse intervalo? Aquilo que eles não lembram. E por que eles não lembram? O que aconteceu que eles não lembram? Fica aí o questionamento pra gente. É uma história, assim, que é tão de arrepiar quanto o nosso quadro Penumbra. A vida e o universo é um mistério. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase aqui que eu gosto bastante para vocês pensarem e eu trazer algumas observações no próximo episódio a respeito disso. É uma frase de Arthur C. Clarke que diz assim: existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas são igualmente aterrorizantes. E é com essa frase que eu fico por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Karina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar.
Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!